A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, meus irmãos de caminhada. Hoje, no programa Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o seguinte tema para nós: a importância da fé propagada pela doutrina espírita e as ciências. Vamos ouvi-lo? É preciso que apresentemos nas presentes ponderações que a manifestação de Cristo foi muito valiosa para a humanidade e que ele era um espírito de tamanha envergadura psíquica que naturalmente sabia de tudo aquilo a respeito do que ele falava. É necessário que digamos também que não somente as sondas espaciais serviram como base para que a humanidade pudesse aceitar as informações de Cristo a respeito das moradas na casa do Pai, mas também é imprescindível usarmos fontes bibliográficas para dizermos que existe um telescópio no Monte Palomar, que é um instrumento óptico mais poderoso de que dispunha o homem, pois não sabemos se na época atual existem outros telescópios tão poderosos quanto este ou mais, para estudar o universo. É um telescópio que foi instalado no Monte Palomar, montanha de cerca de 2.000 metros de altura, situada na Califórnia, Estados Unidos. O espelho que concentra a luz de todos os astros que atingem este telescópio tem 5 metros de diâmetro e pesa mais de 14 toneladas. Ele descansa sobre uma montagem que pesa cerca de 500 toneladas. E apesar deles, disso é tal a precisão deste aparelho que pode ser movido por um motor, parece mentira, um motor de um ventilador elétrico. Esse telescópio, que pertence a um instituto de tecnologia na Califórnia, custou cerca de 6 milhões de dólares naquele tempo. E o início desta instalação teve uma altura equivalente a 10 andares num edifício que foi construído para esse fim. Este enorme olho, com grande capacidade de alcance, pode fotografar galáxias cuja luz demoraria 2 milhões de anos para chegar na Terra. Assim, então, vejam como é de longo tempo que nos antecede a curiosidade humana a respeito dos astros que perfazem o nosso universo. Embora a gente saiba que os contraventores sempre foram um obstáculo a estas concepções, porque no seu entendimento achavam que eles contrariavam as opiniões dos descobridores e grandes pesquisadores, contrariavam aqueles dizeres que referiam-se às verdades aceitas pelas suas igrejas. Passo a passo a gente sabe, se pesquisarmos no passado também iremos ver grandes personagens que tiveram estas curiosidades e que inclusive a respeito deles alguma coisa foi dito na palestra anterior. Mas o fato é que precisamos esclarecer àqueles que nos ouvem que foi medida a velocidade da luz quando se propaga no espaço. Aliás, estes ensinamentos fazem parte do 2º grau. E eu cito como obra referencial uma obra do passado, que serviu como referência no meu aprendizado, no tempo que eu era estudante, e que se chama Aníbal Freitas,
que estudou, ou melhor, que citou trabalho científico que foi feito em termos de estudo que mediu a velocidade da luz. A velocidade da luz em termos de propagação no espaço. Para que vocês entendam, meus irmãos, que nós temos um embasamento muito grande. Nós não temos só a atitude, o ato de fé, e a nossa fé não é cega. A nossa fé se esclarece na medida que o tempo passa cada vez mais. E neste esclarecimento, nós vamos conhecendo a verdade e também criando a nossa verdadeira libertação, em termos de compreendermos completamente o que é esse Deus. Porque, na verdade, esta inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, inclusive é detentora de todo o saber que configura o universo e que pode cientificamente ser interpretado como estamos interpretando. É necessário que entendamos que na nossa trajetória evolutiva fomos criados em estado de simplicidade e ignorância, para a partir de então construirmos o nosso aprendizado, registrarmos as nossas virtudes e libertarmos-nos das nossas imperfeições configuradas pelo mau uso que fizemos no passado e que também fazemos ainda no presente do nosso livre-arbítrio. Portanto, percebam por que a gente diz que a doutrina espírita está embasada em um tríplice aspecto. A nossa doutrina, que é formada pela participação de pessoas que convergem das diversas crenças religiosas, mas que atingiram num grau intelectual e num grau espiritual a maturidade necessária para aceitar o percurso dos caminhos que nos ensinam todas essas verdades. Estamos ainda na fase do aprendizado. Nós marchamos evolutivamente em direção a Deus, até o dia em que nós iremos ter o nosso estado completamente evoluído, quando seremos espíritos puros, sábios e benfazejos. É necessário ainda que digamos que nas pesquisas, usando o nome de Carl Sagan e de... me falha o nome agora, eu sei que é Drake, o personagem que fez a estimativa do número de galáxias e de nebulosas irresolúveis existentes no universo ao alcance das lunetas astronômicas. E esse Drake, professor Drake, que já não está mais entre nós, já partiu para o outro lado da vida, ele estimou como sendo de 10 na potência 13 o número de nebulosas irresolúveis existentes e já fotografadas pelas lunetas astronômicas das quais nós falamos. E este número, meus irmãos, tanto é grande que transcende a nossa capacidade, não só para escrever o número, como também para entendermos a grandeza que é, porque é 10 trilhões de galáxias em que cada uma é uma nebulosa irresolúvel, do mesmo tamanho da nossa Via Láctea, ou talvez maior do que a nossa Via Láctea. E assim, passo a passo, nós vamos adquirindo aos poucos o entendimento do que significa a informação do Divino Mestre Jesus, de que na casa do Pai existem muitas moradas. Oportunamente, ainda neste fato, vamos acrescentar o evento que aconteceu quando a formação do sistema solar existiu, foi constituído. Cristo acompanhou a formação da Terra. Naquele tempo, ele já era o Cristo, que veio com a mensagem de nos ensinar todos os meios para que pudéssemos progredir, mas previu que viria num dia na Terra o Consolador prometido e que nos iria ensinar todas as coisas. Se disse assim é porque todas as coisas no seu tempo não podiam ser transmitidas. Ele ainda compreendia que a humanidade não estava preparada para receber estas verdades. No entanto, agora nós estamos vivendo uma época na qual estas verdades
precisam ser analisadas, já que marchamos em direção a um patamar evolutivo onde tais conhecimentos são necessários para que possamos perceber o quanto Deus é sábio, é infinito, é amoroso, é científico também, e que nos criou. E nós estamos no seio da sua mente, da mesma forma como Cristo definiu: eu estou no Pai e o Pai está em mim. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.